Shalom, queridos. Nós vamos estar com a nossa live com a pastora Daiane nessa noite, ok? Eu tive um problema aqui nos primeiros minutos, já tive que mudar o celular. Shalom, shalom, amados. Shalom, shalom, queridos. Bem-vindos à nossa live, bem-vindos. Boa noite, Márcia, boa noite. Shalom. Shalom, já tá com problema aqui. Não queria entrar o Instagram, tive que mudar de celular. Já tava tudo arrumado. Olha que batalha, viu? Tá sem áudio? Meu Deus do céu. E agora? Sem áudio. Tá no máximo de volume. Tá no máximo de volume, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Porque no outro celular não tá pegando. Shalom. Tá sem áudio ou é o áudio da Márcia que tá com problema? Ah, então é o teu que tá, é o teu porque tava com problema. Porque o meu tá aqui com o máximo de volume. Ah, amém. Então era o da Márcia que tava com problema. Obrigado, gente. Obrigado pelo retorno. Shalom. Eu tô esperando a pastora Dai entrar. Hoje a nossa live vai ser sobre educação. A pastora Dai é formada, ela trabalha nessa área. Nós já fizemos guerra espiritual. Ela fez lá no Brasil com a equipe do apóstolo Léo. Então, ela é uma pastora de Rondônia, tá? A pastora Daiane, tá? Estou esperando ela entrar para já colocar ela. A gente vai estar realmente... Gente, não manda solicitação para mim, por favor, tá? Não mande solicitação, deixa só a pessoa que vai fazer a live. Porque quando você manda solicitação para participar, você atrapalha, tá bom? Shalom, Clau. Shalom, Ana Paula. Tô esperando a Daiane. Pastora Dai. Cadê você, pastora? Ah, pastora, manda solicitação, pastora. Cadê você? Vivi. Esperando ela mandar a solicitação. Ontem foi uma bênção, né, com a pastora Jússi. Meu Deus do céu. Shalonice. Que bênção. Tô esperando você mandar, querida. Enquanto a pastora Dai não entra, você vai mandando os convites, tá? Agora. Vai entrar. Manda, convida, tu convida, tá? Shalom. Ela vai entrar aí, em nome de Jesus. Todo impedimento. Isso aí vai cair por terra. Ó, ela não tá entrando, tá? Shalom, shalom, evangelista. Alexandra, shalom, Edna. Pastora Dai não tá entrando. Eu não sei se a internet daqui é boa. Já instalaram a internet hoje. Eu vou tirar aqui. Não sei, ela não tá entrando. Tá só rodando, mas não entra. Meu Deus, que batalha. Eu achava que hoje eu não ia ter batalha. E ela não tá entrando, só tá rodando, mas não tá entrando. Vou cancelar aqui para entrar de novo, ok? Em nome de Jesus. Apareceu, mas ficou só rodando, pastora. Ficou só rodando. Então manda de novo. Gente, vamos orar. Eu não achei que ia ficar assim, mas para mim não apareceu. Ela entrou, mas para mim não apareceu. Vamos ver agora.
Então é a internet daqui que é ruim mesmo. Aí, deu certo? Agora, agora sim, você tem que Shalom! aparecer, Shalom, tem que ver você, né, pastora Dai? Amém, agora sim. Ah, que bom. Ah, que bênção, que bênção, que bênção. Seja bem-vinda aqui no nosso Instagram. Amém. Bem-vinda Amém, mesmo, obrigada. tá? Eu creio que vai ser um tempo bom de falar sobre educação no Brasil, né? A gente teve aquele tempo de orar com os atos proféticos com o apóstolo Léo, mesmo eu estando aqui na Sim, Europa, eu estava na França, né? E a gente fez todo aquele mapeamento, aquelas pesquisas, pastora Júcia, apóstola Joana, e é muito, assim, importantíssimo esse tema da educação, né, na nossa nação, uma voz profética na nossa nação, é e eu fico verdade. muito feliz, sabe, de você estar conosco. Sim, o apóstolo Luiz Hermínio também está aí, entrou agora, e você, deixa Deus te usar, mulher de Deus, Amém. toca esse chofar na Amém. nossa vida, porque muitos precisam saber o que tem acontecido na educação. Eu creio que vai vir luz sobre a educação no Brasil, em nome de Yeshua. Amém? Pode Amém. Amém, apresentar, apóstolo. doutora Eu que, Dani. eu que agradeço o convite. Na verdade, estou estreando nessa coisa de live, assim, né? Ah, Eu nunca participei dessas coisas assim, mas, assim, eu estou muito feliz, né? Meu nome é Daiane, eu sou pastora da Igreja Betel Apostólica das Nações e também sou professora. Eu sou professora, eu tenho 40 anos e sou professora há quase 23 anos, né? Então, assim, desde a adolescência, sempre envolvida com a educação, desde a infância, né? alô, apóstolo Léo. Olha o nosso AP Shalom, aí, Dai. apóstolo! Seja bem-vindo, apóstolo! E Educação assim, interessa para os apóstolos, é pois é, fundamento, é base, né? e assim, e é importante que as pessoas assim divulguem mesmo essa live, enviem para Sim, as pessoas, sim. porque é, são assim revelações do Senhor mesmo para as nossas vidas, para a nossa Amém. família, de salvação mesmo, né? Para a nossa Amém. família, Amém. para nossa nação mesmo. Acho que para as nações da terra, né, apóstolo? Para as É, nações, é uma visão para as nações, né? sim. Amém. Eu quero que você É, fale o que foi que Deus trouxe no teu coração, essa visão tá. sobre educação, o que que Deus tem falado para você, né? Sim. Então, na verdade, como eu disse, eu sempre trabalhei com educação, sempre fui professora, sou formada em letras, então já trabalhei em todas as etapas, até a faculdade já trabalhei, mas eu trabalho com língua portuguesa, sou professora de língua portuguesa, e desde sempre, eu sempre dizia para as minhas amigas da escola que eu achava que o diabo odiava a escola. E falamos, gente, o Hum, diabo odeia a escola. é, Porque a gente verdade. sente uma atmosfera. Quem trabalha com a educação e na educação sente algo diferente. É um cansaço sobrenatural, é um serviço sobrenatural, só que eu não tinha o discernimento do Senhor de perceber. Sim. Tinha algumas coisas que eu via, que eu ouvia, mas eu não conseguia. Era como se eu tivesse um espírito de encantamento, sabe? Como se estivesse fechada nas Exatamente. minhas. É isso Era mesmo. exatamente o que eu me sentia. Encantamento. Exatamente. Uhum. Aí o que aconteceu? Entrou a pandemia, nós nos mudamos, nós nos mudamos para Ji-Paraná, né, no interior, lá em Rondônia. Nós nos mudamos para cá esse ano, em fevereiro. E eu trabalhava em Uhum. sala de aula, agora eu trabalho na Coordenadoria Regional de Educação. E aí Amém. nós Bênção. viemos Então, para é um cá, cargo de influência, né? É um cargo de não deixa influência. de ser, Coordenadoria né? Geral da Educação é uma área de influência, né? É uma E assim, montanha, educação é uma e eu vi montanha. também assim que o Senhor também usou isso também para que eu conhecesse outras coisas, me aprofundasse não apenas em relação ao ensino, mas ao sistema em si. E aí, com a Exatamente. pandemia, em março, o apóstolo Léo fez a primeira live. E eu estava em casa, a gente não estava congregando, não tinha aberto a igreja aqui ainda, e tudo Uhum. fechado, e eu estava orando à noite, o apóstolo Léo fez uma live, não me lembro com que apóstolo, e essa live não ficou salva, ninguém consegue achar. Uhum. Uhum. E há um ano atrás eu tinha nos encontrado com o apóstolo Léo, e a Sim. primeira vez, primeiro contato, e ele nos chamou e disse assim, que o Senhor estava nos entregando uma chave.
mas nós nunca mais o vimos. Exatamente um ano depois, eu assisti essa live do apóstolo Léo, e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o monte da educação. Que a sociedade existe os montes e que eles precisam ser conquistados. E ele disse muito sobre isso, e que na época ele também não entendia por que ele ficou com o monte da educação, porque ele também não tinha nenhum tipo de envolvimento. E ele disse muitas outras coisas, e o meu coração, apóstolo, se moeu. Uau. Eu fiquei em desespero com o que ele falou sobre a educação no Brasil. E naquela mesma hora, foi como o Paulo, caiu as escamas assim, ó. Taf. E aquela madrugada, eu passei a madrugada chorando de desespero. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz esses 20 e tantos anos? Uau. Onde eu estava? Eu estava? Porque assim, eu cumpri o meu papel como professora e como cristã, mas eu sempre tentei não misturar as coisas, eu dava palavras, algumas coisas, tudo, mas eu não achava que isso não era papel da igreja, que a igreja não tinha que se meter nessas coisas, tá entendendo? Sim. E aí eu entendi que aonde a igreja não entra, o diabo toma posse. E o diabo tomou posse do ensino no mundo. No mundo. E algo tão desesperador, e assim, o Senhor foi trazendo coisas, eu comecei a estudar novamente, desde quando surgiu a educação no Brasil, e fui estudando, e o Senhor foi trazendo a revelação. E eu entendi que a maior guerra espiritual, hoje chama-se educação. O maior principado que tem dominado as nações é a educação. A senhora sabe por quê? Porque quem domina a educação domina o mundo. É verdade. Domina o mundo. Então, o domínio do anticristo se torna mais fácil para se fortalecer quando ele trata na base. Mao Tse Tung, por exemplo, ele só venceu o comunismo na China porque os jovens, ele formou nos jovens. Foram as crianças, foram os jovens e adolescentes que entregaram os pais, que levaram os pais à morte. Então, quem domina a educação, domina o mundo. Isso é princípio de guerra espiritual e de guerra física, porque Grécia fazia isso, Roma fazia isso. Quando eles ensinavam, a primeira coisa que eles faziam era colocar o domínio na educação, era criar e ensinar. Então, é algo assim, e é um sistema que tem sido formado por mais de 40 anos, que todo é preparado, isso está na Constituição Federal, isso está nos planos nacionais de educação, isso está nos conselhos, e tem entrado de forma sobrenatural. A criança, apóstolo, vai para a escola, quando a maioria das mães brasileiras, como eu, trabalha, certo? Então deixa desde pequenininho na creche. Samuel foi com 2 anos. Verdade. Outros vão com 1 ano e meio. Tem crianças, eu já trabalhei em creche, mães que deixam com 4 meses, com 6 meses. Quem pega o seu filho na mão com 6 meses de idade, o normal pela lei a partir de 4 anos, e o entrega com 20 e tantos anos na faculdade, quem é essa pessoa? Será que eu, como mãe, eu sei quem faz isso? Quem é essa pessoa? E aí, quando eu ouvi toda essa questão com o apóstolo Léo, eu me desesperei, e eu procurava um pastor, procurava outro, procurava um líder, procurava alguém, liguei para todas as pessoas que eu conhecia, e eles diziam assim, isso não é problema da igreja, o Bolsonaro vai resolver, os deputados vão aprovar, o Bolsonaro precisa lutar para ficar vivo. E isso é um sistema tão bem planejado que não vai ser um governo que vai retirar. Porque isso tem sido formado, as pessoas têm sido formadas há anos. E não são porque elas são más, não é porque ela é má. É porque é ensinado que esse é o melhor. E a igreja, nós, quanto igreja, a gente não estuda. Muitos não vão para a faculdade, muitos não leem. Porque nós trabalhamos o quê?
Nós trabalhamos o espiritual. Se você vai ser salvo, amém. A salvação te basta. Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados, esse mundo pode ficar aqui. Entende? Só que a guerra é do conhecimento. Hoje eu estava lendo o texto de 2 Coríntios, que é um texto muito conhecido, 2 Coríntios 10, do 4, 5, diz, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de quê? Da mente, anulando o sofisma, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Paulo, como ele vivia com romanos e gregos, ele sabia que a maior guerra era contra o conhecimento. Era contra aquilo que era colocado na cabeça da criança desde pequenininha. É o trono da Grécia. O trono da Grécia. E aí eu comecei a estudar e ler. Quem é a patrona da educação? Atenas. Atenas. Qual é o símbolo de Atenas? É a coruja. Qual é o símbolo de todo o curso de educação? A coruja. Atenas, né, lá pela mitologia, ela foi tirada dela, saiu da cabeça de Zeus. E ela é um principado que ela é de guerra, mas ela não é de guerra física, ela é de guerra pelo domínio do conhecimento. Da mente, né? Da mente. E a única cidade que Paulo não conseguiu instaurar igreja foi a cidade de Atenas. Sim. Ele não implantou a igreja lá. E eu estava lendo o texto de Atos 17, que fala, quando ele começa a pregar sobre, lá no famoso discurso, né, do altar do Deus desconhecido, e os filósofos estão prestando atenção nele, diz assim no meu versículo, quem é esse que está tagarelando tanto? Quer dizer, Paulo falava e para eles era assim, blá, 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 blá. Então, na verdade, a gente vê que a guerra espiritual do domínio da mente é muito forte. A pastora Júcia falou assim para mim, nós lutamos a vida toda com tantos principados, enquanto da educação deitou e rolou. E nós não fizemos nada. Eu quero dar uma pausa para contar uma experiência minha como mãe, com meu filho fazendo, eu acho que ele fazia segunda série, o meu filho caçula, o Lipe. Um dia ele chegou em casa e ele disse assim, mãe, a tia falou que nós viemos do macaco. Aí eu, como assim? Não, filho, sentei com ele, peguei a Bíblia e disse, mas a mãe já ensinou para você que o Senhor, o nosso Deus, o Eterno, criou todas as coisas. Ele disse, não, mãe, mas a tia falou. E eu vi que aquilo estava enraizado na mente dele. E eu disse, não, mas você não acredita na sua mãe que eu falo a verdade? Sim, mãe, a senhora fala, mas a tia... Olha, deixa eu lhe dizer, filho, a tia está falando mentira, isso não é a verdade, a tia não está falando a verdade, nós não vimos do macaco. Aí ele ficou me olhando, você não crê na Bíblia? Peguei a Bíblia dele, de figura de criança, creio. E Deus falou assim, unge a mente dele. Imediatamente peguei o óleo, ungi a cabeça dele, ele está com 25 anos hoje. Ungi a cabeça dele, o Senhor falou todos os dias, que naquele tempo eu não tinha entendimento de espada, assim, só tinha a de diamante, de pedras preciosas para ministrar sobre ele, mas o que eu tinha, eu fiz naquele momento. Todos os dias eu orava com capacete para não entrar, e para a glória de Deus, meu filho, porque ele falou assim, Deus falou comigo assim, que o conhecimento grego, ele toma conta da mente desde as crianças pequenininhas, ele vai entrando e vai bloqueando o lado direito, é o lado... o lado esquerdo é o lado da razão, e o lado direito é o lado criativo. Me corrija se eu estiver errado. Eu sempre fui do desenho, da arte, da criatividade desde criança. E o Senhor falou que o lado direito, que é o lado criativo, que é o lado que se comunica com Deus, com os céus, e o lado esquerdo, raciocínio, racional, é o que bloqueia a comunicação com Deus. Então, quando a criança entra na escola, ela entra debaixo do domínio
da Grécia, de Atena, e ela começa a bloquear. Eu li vários livros disso, muito tempo depois, fazendo mapeamento espiritual. E ela começa a bloquear, bloquear, bloquear a mente da criança. Quando ela chega, agora já muito, isso já faz 25, quase 25 anos. Agora ela já começa a ser bloqueada muito cedo, mas eu falo isso de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. E para bloquear, para a criança não crer no poder de Deus, no Espírito Santo, no falar em línguas, em nada, e ela ficar com a mente cética e racional. Essa foi a minha primeira experiência, assim, comigo dentro da minha casa. E fora isso, eu tenho outras. Depois eu quero contar uma recente de uma filha de uma irmã que eu tirei de um poço dimensional, mas que ela foi atacada na escola, né? Já com pré-adolescente. Pode continuar, tá? E assim, apóstolo, o sistema, ele é programado para isso. A base hoje da educação vem muito de Marx, né, do marxismo, e também da escola de Frankfurt, que é o marxismo social, e uma das coisas assim que me chamou a atenção, que eu comecei a estudar, e eu estudei isso na faculdade, falei, meu Deus, como que eu ouvi isso e não me caiu a ficha? E a missão deles é o quê? Destruir a tríade, olha, 3, né? A tríade, a família, isso está no livro da escola de Frankfurt, pode entrar em qualquer site para quem quiser investigar. A família, destruir família, escola e a igreja. Como que eu destruo a igreja? Eu transformo num estado laico. Quer dizer, ninguém pode falar sobre religião. A escola eu não destruo, porque o menino precisa voltar todos os dias. E o mais forte que eu achei que eles dizem assim, a criança é o hospedeiro da revolução. A criança é o hospedeiro da revolução. E uma coisa que eles dizem no livro, a família, como eu destruo a família? Destrua o pai. Porque a figura do pai representa Deus, e eles usam essa expressão, representa Deus no lar, destrua o pai. Então, o que acontece? Hoje as famílias, elas trabalham demais, elas fazem muitas coisas e terceirizou a educação. Então, o pai chega cansado, ele não olha o que o filho está estudando, ele não olha o que ele está aprendendo. Eu volto a perguntar, quem pega na mão da sua criança e entrega há 20 e tantos anos? Eu falei disso para uma mãe e ela disse assim para mim, mas o que vale é o que eu ensino em casa. Será mesmo? Será aí que você viu uma experiência, né? Eu como pastora, foi uma batalha tirar aquele hospedeiro da mente do meu filho há anos. Agora essa geração toda foi contaminada com hospedeiro. Aí a senhora pensa, por exemplo, você viu ontem a apóstola Jus falando da experiência do filho com a faculdade, e tantos outros homens e mulheres de Deus, porque há realmente uma contaminação da mente. E aí, olha, eu separei só algumas coisinhas para falar rapidinho, que tá no plano, que está na base, porque o que acontece? É uma base nacional curricular, quer dizer, todas as escolas têm que trabalhar. Independente se você tira seu filho e coloca numa escola cristã, você precisa trabalhar, tá ali, é lei. Você tem que trabalhar. Mais de 60% tem que ser cumprido. E uma da chave chama educação integral. O que é educação integral? Está na página 17 e 18 da BNCC. Diz assim, compromisso em reverter a situação de exclusão histórica de grupos marginalizados, que não é os cristãos, são os cristãos, esses grupos marginalizados. Você vai trabalhar com a criança, movimentos LGBT, você vai trabalhar vários tipos de movimentos com a criança. Compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Quer dizer, a igreja ensina sobre salvação. O sistema trabalha corpo, mente e alma. Espírito. Exatamente. A tríade. Só entendeu? E a igreja não. E a igreja não. E a família não. Isso é papel da escola.
E assim, o que eu quero dizer, todos os professores são assim? Não, não é isso. A gente não tem que levantar bandeiras contra alguém. Eu tenho que orar para que mude a mente dessas pessoas. Porque assim como eu, existem vários outros homens e mulheres de Deus que estão na escola, mas nós somos tolhidos. Nós somos aprisionados, a gente não tem força, porque a gente é um no meio de um monte. Eu trabalhei em escola, por exemplo, apóstolo, que chegou a época da consciência negra, pegaram roupas do terreiro, vestiram os meus alunos, porque eu tomo eles sempre para mim, meus alunos, eu fico desesperado, vestiram de pombagira, preto velho, levaram toda a indumentária do terreiro, levaram os atabá do terreiro, não foi confeccionado na escola, do terreiro, né? Cultura. É cultural, né? E aí o que acontece? Chamou todas as crianças, todas no pátio para apresentação. E aí tocava o atabaque e ia chamando as entidades. Uau! Entendeu? Meu Deus. Ia chamando as entidades. Eu fiquei enlouquecida, desesperada. E aí briguei com a minha diretora, falei com ela lá, disse, Daiane, está quieta, porque se você falar alguma coisa, ele ainda pode te processar, porque isso está previsto na lei. Entendeu? Tudo amparado pela lei, né? Amparado pela lei. E onde estão os pais cristãos? Não tinha nenhum lá na porta reclamando dessas apresentações. O que eu fiz? Sentei na primeira cadeira e fiquei repreendendo, e fiquei orando, e fiquei quebrando tudo que eu estava vendo na vida daqueles meninos. Mas eu sabia que era muito pouco, perto do tamanho da legalidade que estava dando. E aí, passou uns dias, apóstolo, eu tinha vários alunos que eram da igreja, do louvor, estudavam comigo. E aí, à noite, eles pediram para a supervisora, na hora do recreio, se eles podiam fazer um louvor, né? Se podia fazer louvor. Sim. Cantaram 3 hinos, tá aí a pastora Késia, filha da Raquel, que estava junto. Tocaram 3 hinos, cantando assim, rodinha ali. Pois se levantaram na escola, e a minha diretora respondeu no Ministério Público, por causa de 3 hinos de louvor de adolescente que mal sabia tocar e cantar. Porque era perseguição aberta contra a igreja. Sim. Então, assim, eu cansei já de entrar nas salas de aula e ter alunas minhas, da cristã, por exemplo, porque elas usam por causa das roupas e tudo, e os professores ofender, humilhar, questionar, entendeu? Então, é muito sério, é muito sério. Então, a gente precisa entender que a responsabilidade é da escola. Eles dizem que eles falam que o kit gay era mentira. Realmente, kit gay, essa palavra foi inventada. Não existe essa palavra, mas existe um kit para sexualidade, para ensinar sobre sexo para criança. Tanto é que é para criança pequenininha, da idade do meu filho. Tem a figura do homem, a figura da mulher, com algum espaço no genital, que você coloca o dedo para fazer o encaixe. Tem lá explicando que não nasce menino nem menina. Entendeu? Eu vi isso. Eles estão trabalhando ferrenhamente contra as crianças menores 24 horas por dia. O que Deus tem falado no teu coração a respeito do que a igreja, as famílias podem fazer para proteger as crianças, já que o governo, a nação, para a gente poder proteger as crianças e os adolescentes e os jovens, porque lá na Alemanha, quando estive lá na Alemanha agora, antes de ir para Londres, a mãe da menininha, que eu fui ministrar ela na casa dela, ela veio assim, você tá vendo, pastor, olha aqui, faz parte da tarefa, tá no livro da minha filha, matéria de quê? Bruxaria. A menina, quantos anos tem a Sophie? Eu não lembro quantos anos tem a Sophie, acho que 6, porque ela é grande, filha de alemão é grande, mas uma menina deve ter uns 6 anos, e a matéria de bruxaria, e todas as coleguinhas dela escolheram essa matéria. Tinha outras coisas de arte, de música, e todas escolheram, e ela queria. E a mãe dela disse, não, você não vai, porque isso não é de Deus, explicou para ela tudinho lá, né? Mas assim mesmo,
ela me mostrou, você está vendo aqui, pastora? Eles vão para aprender o quê? A fazer as palavrinhas, a mexer as mãos e a descer uma entidade ali naquela hora. Eu fiquei assim, na Alemanha, aqui em Frankfurt, né? O Samuel tem 3 anos, né? E aí a gente já explica que bruxa não pode, por conta dos desenhos todos que aparecem essas coisas. Sim. E aí ele falou, ele ganhou vários livrinhos de uma amiga nossa para pintar, livrinho de escola, e um era de alfabetização. E ele veio com a mão para trás assim, mamãe, olha isso aqui, cheio de bucha. Era todo de bruxaria, todo. Tinha tridente, tinha caldeirão, tinha demônios, tudo, caveiras, tudo. Aí o Marcelo explicou para ele que não podia, foi lá fora, colocou fogo, explicou porque ele estava colocando fogo. Sim. Então, aí a senhora me perguntou como fazer isso. Resgatando a responsabilidade dos pais. Resgatando. Talvez você não consiga entender o conteúdo de português, matemática, sei lá, o menino está na sexta série, porque na verdade a gente acompanha muito quando eles são pequenos. Eu tenho experiência de trabalhar com turma, com menino da sexta série até o terceiro ano do médio, que eu nunca vi o pai e a mãe na escola. Sabe, entendeu? Eu podia fazer qualquer coisa. A família brasileira, ela totalmente ignora a criança na escola. Ela não aparece, ela não vai. Né? Naquele período escolar, os pais abandonam os filhos à própria sorte na escola. E esse ano eu atendi muita gente, muitos pais com problema com os filhos na pré-adolescência. Mesmo de longe, eu atendi bastante casos, né? E eu mesma me perguntei aonde que eu estava todo esse tempo. Foi igual você. Eu, enquanto pastor, enquanto profeta do Senhor, quando veio as eleições, eu estava morando nos Estados Unidos. E quando eu vi todos os amigos do meu filho, quase todos, 100%, que hoje está com 30 e poucos anos, todos desviados e todos de esquerda. Daí todos, eu fiquei chocada com aquilo, porque estava uma guerra, era no Facebook, e uma discípula minha que está aí, a Eunice, ela foi fazer um comentário no Face de uma menina, que tudo da nossa igreja lá, cresceram juntos, e quando ela foi fazer, eu só comentei assim, Eunice, não escreve nada, deixa para lá, não discute por conta disso. E essa menina levantou terrivelmente contra mim, e assim, eu fiquei assim, meu Deus. E é um ódio. Onde que eu estava? Isso, onde que eu estava que eu não vi todos eles desviar? Eu procurei meu filho e falei, meu filho, o que é isso? Aí caiu a minha ficha. Aonde que eu estava? Quanto profeta, quanto mestra, né, ensinando, porque nós temos escolas, eu acredito que vai ser uma guerra de ensino do conhecimento, eu acredito que a nação brasileira vão ter que se levantar ensinando a Torá, a palavra. Exatamente. É isso que eu ia dizer para a senhora. Voltar aos princípios. Exatamente. O princípio da Torá para ensinar. É isso que eu percebi conhecendo o Tabernáculo é Sede. Eu também. Como que eles... Você vê os adolescentes, os jovens, as crianças lá. Aí você compara. Eu não posso assim comparar com a igreja que eu fiz parte durante muitos anos, onde meus filhos foram criados ali. Mas todos, para não dizer 100%, acho que 1%, meu filho e mais alguns 3 e poucos jovens, mas 99% deles se desviaram. Eles falam coisas que eu fico assim, meu Deus. Tu tá entendendo? Então, eu acredito que isso não foi só na minha igreja. O segredo é geral, porque a gente vê mulheres, homens e mulheres de renome na nossa nação. Pessoas de renome, homens e mulheres de oração, que tem fruto, que não é uma falsa fé. E que você vê que os filhos se perderam. Esses dias eu fiquei encucada com aquela menina naquela situação, porque eu via todo o histórico daquela criança, a vida toda, referência na nação, e hoje declarando bissexual e cantando canções nessa linha. Eu fui ler e ela disse que ela se descobriu na faculdade. Olha aí. Então, olha só,
olha só, por que nós precisamos voltar para a Torá? E as pessoas, nós somos muito julgados, assim, né? A gente tem gente na nossa família de tudo quanto é igreja, e aí a gente é muito julgado. E assim, uma das coisas que eu aprendi muito com a pastora Jússi, aprendi com as meninas do Colégio Resede, tenho aprendido demais, assim, tem sido assim para mim sobrenatural. Tem Deuteronômio 6, eu vou ler rapidinho, versículos 6 e 7 e 8, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa palavra é o Eterno dando para os pais. Isso não é para judeu, porque se você crê na Bíblia, a Bíblia é para você, né? Porque se a gente não crê na Bíblia, então a gente pega só o Novo Testamento e vira novo testamentista. As promessas, que todo mundo adora ler promessinha de Isaías, né? Quando tem as promessas, mas a parte que de cumprir, não quer. Diz não assim, quer. Ó. Tu inculcarás a teus filhos e delas, a palavra do Senhor, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também atará como sinal na tua mão, na fronte, entre os olhos, quer dizer, prega na testa a palavra, os princípios bíblicos, na testa. Escreve nos umbrais. Né? Exatamente. Prega nos umbrais da tua casa e da tua porta. Essa é a lei para o Eterno. A lei o que o Eterno diz é, olha, você quer salvar seus filhos de tudo que você vai viver daí para frente? Inculca, 24 horas, tem que estar 24 horas ao deitar, ao levantar. Tem Deuteronômio 6, de 6 a 9. E aquele texto ensina a criança o caminho que deve andar, né? Todo mundo acha que ensinar a criança o caminho que deve andar é levar para a igreja e ensinar a historinha. Enquanto as nossas crianças estão lá no cultinho, aprendendo uma historinha, e a gente também às vezes não valoriza a professora da escola bíblica, né? Que ensina, que está ali, e eles estão sendo bombardeados com pessoas que estudam e se dedicam para isso, para ensinar aquilo que é fora os princípios. É verdade. Voltar aos princípios. Apóstola, tem pessoas, tem famílias que se orgulham da criança chegando em casa desenhando curupira, por exemplo. Meu Deus. Ou com a carinha pintadinha de coelhinho, mas quando eu digo das festas bíblicas, se horrorizam e acham que a gente é louco e quer virar judeu, mas paganismo dentro de casa pode. Então, enquanto a família não assumir, se você ama a sua família, e outra, você destrói, é um espírito de Babel, de confusão, de engano, que tem entrado na vida dos jovens, que tem entrado nas crianças. Olha, a gente já saiu para fazer libertação com criança possessa. Criança possessa por conta de toda a demanda. Então, como mãe, como pastora, o que eu digo, acompanha. Cansa, é difícil. Você não tem que saber matemática, história, geografia. Senta, vê o que ele está estudando, pede para ele ler para você o que ele está lendo, pergunta o que o professor fala, pergunta como isso é visto na escola. Porque as nossas crianças também sofrem na escola porque eles são diferentes e não são aceitos, eles sofrem bullying, muitos entram em depressão. Bullying, é verdade. Eles sofrem. Olha, crente na escola sofre, é bombardeado o tempo todo, porque a gente é nazista, a gente é fascista, a gente é... E as crianças não têm maturidade para lidar com isso. Se o pai e a mãe não tiver esse tempo de orar com eles, eu fiquei encantada. A pastora Jússi disse que o genro dela, aos 3 anos, ele ensina o livro de Levíticos para as crianças. Eu falei, meu Deus. Então, assim, eles têm princípio. A Escola Reserde, por exemplo, eles trabalham todas as festas bíblicas com as crianças. Então, em vez de comemorar, eles trabalham tudo. É um sonho. O anúncio da Escola Resende, lá na Bahia, lá no Tabernáculo, eu te falo com todo o meu coração, se eu tivesse grana, eu pegaria como fala, que você pega e leva, uma franquia para Curitiba. Eu levaria para Curitiba. Eu fiquei apaixonada pelos princípios
Eu Sim, vi o dia lá que eles fizeram ali aquela inauguração, tipo, para mostrar, né, e tudo, eu fiquei apaixonada, disse, meu Deus, agora se eu tivesse dinheiro, eu pegava e levava a franquia, eu comprava e digo, vamos montar lá em Curitiba, dar um treinamento para os diretores, para o corpo docente, para os professores, até para os faxineiros, para sim. todo para essas E, crianças, sabe? E como o apóstolo Léo falou, investe no teu filho nessa questão, né? Não importa investe. quanto é, ele vai estar ali, ele vai estar aprendendo as coisas do eterno, sabe? Eu achei tão Exatamente. lindo, fiquei apaixonada, pastora Dai, Sabe fiquei por mesmo. quê? Sabe por quê? Porque aí depois vem e procura, ai, pastor, meu filho tá desviado, meu filho, não sei o É, que a gente tem verdade. mais. Olha, Deus tem falado muito comigo, eu vou prestar conta da vida dos meus filhos, porque Sim, Deus me entregou como herança, como eu administrei essa herança, né? sim. Como eu administrei esse trabalho com os meus filhos, como eu fiz isso, né? Então, eu preciso, quanto mãe, colocar isso na mente do meu filho. Eu preciso ter esse momento, porque a gente, realmente, Satanás, ele sabe disso, então ele nos afastou dentro de casa. Então, o pai trabalha muito, a mãe trabalha Sim, muito, os filhos sim, ficam a quem dá, e não é porque é mal, não é porque é mal, é porque as condições nos obrigam a isso, não é verdade? Mas sim, é nós verdade. precisamos assumir essa guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Ah, não gosto de batalha espiritual, não quero saber. Não, 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 não. Então, meu amigo, depois não chora. E a nossa nação, o futuro da nossa nação depende disso. Depende disso. E eu penso que, como igreja também, pastores, os pastores que estão aí ouvindo, apóstolos, Sim, precisam levantar a sim, igreja. Por que a igreja não ora por professor? Para que Deus é mova a verdade. história dos É professores. Por que a igreja não ora pelas escolas? Por que a igreja não faz atos proféticos nas escolas? Por que não abençoa verdade. quem Você trabalha tocou com no as ponto crianças? forte agora. É Entendeu? verdade. Só sabe por quê? Eu tive uma experiência muito forte com isso. Na minha escola, uma das escolas que eu trabalhei, a gente teve um surto de tentativas de suicídio, um suicídio Uhum. efetivo, Sim. automutilação, tudo que você imaginar disso. Virou um trem. E aí procurava Uau. psicólogo, é modinha, não sei o quê, e eles morrendo. Como eles sabiam que eu era pastora, eles me procuravam. E aí eu criei um projeto na escola e nós começamos a trabalhar, e eu fui trabalhando a parte humana, digamos assim, dentro do ensino. Finais de Sim. semana, sabe o que eu fazia? Eu pedia para o meu diretor a chave da escola e deixava. O nosso apóstolo ia 150 quilômetros para lá e nós Uhum. ungíamos a escola, dávamos volta em volta da escola, ungia as carteiras, fazia ato profético. Por várias vezes nós fizemos isso. Uhum. Acabou, sumiu, nunca mais teve problema nenhum na escola. Glória a Deus. Entendeu? Então, não adianta, se os pais precisam cuidar dos filhos. Os pais têm que tomar sua posição de filho. E os pastores, apóstolos e líderes têm que tomar sua posição como pastor. Enquanto a igreja não entender que o lugar que ela não tomar, o diabo vai tomar. Por isso que o diabo tomou artes. A maior parte dos artistas são da onde? A gente vai Entendeu? estar até, inclusive, fazendo uma live sobre arte também com a presbítera Silvia de São Paulo, que ela também está Pronto. lutando nessa área aí, batalhando também. Uhum. Então, enquanto nós não entendermos, porque vamos dizer assim, né? Cada um acredita numa coisa. Um acredita que Jesus vai voltar, outro acredita que vamos subir, outro diz que vamos passar na tribulação. Independente disso. Sim. Enquanto você estiver aqui, você tem que viver. Não é isso? E E a você tem gente é que lutar. responsável, né? Exatamente. Então a gente tem que lutar. E assim, eu tinha muito medo de falar. O apóstolo Léo falou várias vezes: vamos fazer uma live, mas eu tinha muito medo. Porque eu me assustei muito com tudo que eu vi. E eu vi que era algo muito maior do que eu tinha imaginado. E era muito mais Sim, sério. E assim, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos. exatamente.
Nós Nós vamos. precisamos. Eu acredito que essa live está sendo muito pontual para despertar aquilo que você colocou no nosso grupo lá. Uhum. Despertar, trazendo luz nas trevas, porque a educação está nas trevas. Para a família, para os pais, né? Para os jovens, para a gente se posicionar, a liderança brasileira se posicionar Amém. em relação à educação no nosso país. Né, de falar, de não ter medo de falar, pastora Day. A gente não pode ter medo de falar. Não pode Eu ter tive uma medo, é isso. experiência um pouquinho antes dos atos proféticos lá na Bahia, no Rio e em Brasília. Eu contei para o apóstolo Jorge Vieira. Foi um pouco antes de uma reunião nossa. Eu ia num lugar, era uma faculdade, foi algo tenebroso. A experiência que eu tive foi tenebrosa, era puras trevas. E quando eu chegava nesse lugar, em espírito isso, eu estava acordada e o Senhor me levava nessas experiências e eu via toda aquela penumbra quando o breu está caindo da noite e todas as placas eram preto e vermelho. E aquela penumbra em cima da universidade. Eu entrava e o Espírito me falava assim, o Espírito do Senhor dizia, ele falava assim, disfarça que você está gostando de tudo. E aí todas as sinalizações das placas da universidade eram em vermelho e preto. Eu chegava na sala. Quando eu entrava na sala de aula, o professor, ele estava com uma camisa vermelha, ele me olhava dos pés à cabeça, e todo o quadro tinha as mesmas, eu acredito que são códigos satânicos, que Deus me Uhum. mostrou, que eu não consigo decifrar ainda. Ele estava cheio daquelas letras vermelhas, e ele me olhava como quem diz assim, você não faz parte daqui. Eu dizia, nossa, mas que recepção legal. Eu falava assim, aí ele deixava eu sentar, e eu me sentava na primeira cadeira, e aí eu voltava dessa visão, e eu dizia, meu Deus, o que que o senhor quer dizer com isso? Que até agora eu não consegui entender, mas o pouco que eu discerni dessa visão é que realmente esse encantamento, as trevas tomou conta da educação no Brasil, e essas letras vermelhas são os hospedeiros e os códigos que ele implantaram na mente de todos os alunos e dos professores. Porque eu estava falando lá na Inglaterra com os filhos do casal amigo meu, onde eu estava hospedada, ele não tinha ideia do que era educação no Brasil, ele achava que era parecido com a Inglaterra. Eu disse, não, eu mostrei um vídeo para ele das brigas que tinham, como eles jogavam cadeira no professor, ele ficou Uhum. horrorizado. Uhum. Eu disse, essa aqui é a educação no nosso país, você não tem ideia como é a educação, isso é só um dos vídeos. Tem um outro que os alunos querem entrar na universidade e uma moça, ela está fazendo igual uma aranha e ela não deixa o rapaz entrar. Nossa, aquele vídeo me irritava tanto. Eu disse, meu Deus, isso é a própria Jezabel. É o próprio sistema, né? E o rapaz querendo entrar, ela ficava, parecia uma louca. Então, assim, eu disse assim, as universidades estão abandonadas nas mãos dos demônios. E os Tá. professores cristãos não têm o que fazer, porque eles estão acuados, com medo, intimidados. Então, E acredito o que que eu, Deus vai derramar sobre a educação, sobre por isso, os educadores, os pedagogos, uma unção de exatamente. coragem e valentia. Tipo quando Israel, na época de Juízes, deixa eu só terminar o raciocínio. Uhum. Eles estavam aprisionados e o Senhor tinha que enviar um Gideão, um Eude com uma espada quebrando tudo para poder levantar um libertador. Pastora Day, eu acredito que Deus vai fazer de vocês assim na educação. Amém, amém, eu Sabe? recebo. Libertadores. E, apóstolo, sabe, eu fico muito triste porque eu sou professora. Eu fico muito triste porque é um povo que ganha mal, tá? Ganha mal, não é valorizado, não é, porque você pode perguntar para todo mundo quem quer ser professor? Ninguém, entendeu? As pessoas não querem. Então, e Satanás ele se aproveita dessa fragilidade, né? Se Uhum, aproveita dessa, porque e aí cresce uma revolta mesmo por esse sistema. E aí é muito uhum, fácil a gente se embrenhar por esse caminho. Eu falo porque eu já participei de reunião de sindicato, eu já participei de uhum. todas essas coisas, entendeu? Sim. E assim, e se você pensar, qual era o lema antigamente da nossa educação? Pátria Aham, educadora.
Pátria educadora. Quer dizer, Verdade. o seu filho é do governo, o seu filho não é seu. Entendeu? O seu filho é do governo, não é seu. Sim. Já estava Então, incutindo isso. sim, que a obrigação de educar é do governo. Não é. A obrigação é sua. É minha, como pai, mãe, avó, tio, quem tiver para ensinar. Entendeu? É minha, é sua. A gente tem que tomar posse daquilo que é da gente. A gente tem que trazer de volta, entrar nessa guerra. Eu lembro, uma das lives que eu assisti da senhora, a primeira que a senhora fez, depois que a senhora fez com o apóstolo Léo, foi sobre a espada de diamante. E a senhora falou o texto de Ezequiel 3, que fala do capacete, que o senhor blindava a mente de Ezequiel com a mente de diamante para que nada entrasse. Ali começou a minha oração. Senhor, blinda a mente do meu filho com esse capacete. Blinda a mente do meu filho, lá quando ele era criança. E aí comecei a orar pelos alunos, comecei a orar pelos meus sobrinhos, comecei a orar pelos professores, comecei a orar, entendeu? Porque é uma guerra. A senhora pode perguntar para qualquer professor, para qualquer pessoa que trabalha na escola, é uma guerra. Você sente um cansaço, você não sabe o que é isso. Você sente uma coisa, uma opressão, por você estar o tempo todo. E eu nunca tinha parado para pensar isso. Em batalha espiritual direta. Entendeu? Sim. Então, assim, nós como igreja precisamos tomar a nossa posição. Porque se o objetivo, a tríade deles é família, igreja, escola, a gente também precisa tomar posse disso. Exatamente. Família, eu pego o que é meu, eu cuido do meu filho, luto por ele, jejuo por ele e ensino. Porque não adianta também só orar dentro do quarto, ficar lendo a Bíblia dentro do quarto, enquanto o menino está aí ao léu fazendo o que quer. Então eu cuido, eu ensino, eu ministro na vida do meu filho. Coisas do reino. Volta ao princípio. Amém. Voltar ao princípio. Essa é a palavra, voltar ao princípio. Amém, entendeu? Pastor. Eu creio mesmo. Sim, pode continuar, que a gente tem tempo. E aí, assim, e a igreja, disso, de fazer atos proféticos, de honrar os professores, de honrar, incentivar o estudo, incentivar o ensino. As igrejas que têm mais condição financeira começam a abrir escola. Se não tem condição de abrir uma escola, investe. Fala, não, eu vou investir em tal escola, na sua escola tem... Eu acredito que é uma pauta que a gente deve orar. Quando eu vi do tabernáculo, sim, meu Deus, o nosso Brasil precisa. De uma escola sede cada capital brasileira, urgente. Olha, a gente sabe que o investimento é grande, é alto. É grande. E aí o que eu até falei para a pastora Emanuele, que é a diretora da escola, eu assim, meu Deus, porque eu quero muito... aqui na minha cidade tem uma escola cristã, mas é R$700 a mensalidade. E fora uniforme, fora não sei o que... A gente não tem condições de pagar tudo isso. Acaba sendo mais de R$1.000 para a criança. E eles cobram, e lá ainda é barato, a escola deles ainda é barata. Falei, meu Deus, porque para manter, não é porque eles querem ganhar dinheiro em cima, para manter vai dinheiro, porque toda a verba do governo federal, ela vai para as escolas públicas. A escola particular, ela vive do que ela recebe. E a apóstola é o segundo ministério que mais tem dinheiro. Então, o domínio também é porque é muito, não é pouco. É uma coisa... Eles têm mais de 500 mil funcionários, entendeu? É muito dinheiro que chega aqui embaixo quase nada. Então, a gente precisa ver que o nosso filho também é um lucro para o governo. Nosso filho é uma renda. Então, a gente precisa, todas essas escolas, a gente precisa, se você tem igreja... Ou abre uma escola, você não pode abrir, faz uma parceria, olha, a gente vai pagar a mensalidade de tantos alunos da nossa igreja para estudar, não sei, cria estratégias, mas o que a gente não pode mais é ficar de braços cruzados, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa, porque às vezes a gente não quer incomodar, a gente não quer causar intriga, causar não sei o quê, e é a minha casa, é a sua casa. E outra, vamos supor, eu cuido do meu filho, ensino, faço tudo certinho, mas o médico que vai me atender foi formado nesse pensamento. O dentista, o psicólogo, todas as pessoas da sociedade são formadas nesse fundamento. Então, quer dizer, a mente foi contaminada. Os pastores, nos púlpitos. Então, a gente é uma luta...
Eu quero te fazer uma pergunta em relação às escolas evangélicas do Brasil, né? Sobre a questão espiritual, o material que elas usam, porque já me falaram, eu tenho outras amigas pedagogas, eu tenho, todas minhas primas são pedagogas, são professoras de universidade e são cristãs, mas eu tenho duas filhas da minha amiga que são professoras, e inclusive uma teve problema com a filha na escola. E ela disse: olha, nem da escola que se diz evangélico material tem essa coisa misturada, então a gente precisa de ter um material 100% cristão, Tá? pastora Débora. E É isso aí, que eu e queria aí saber, como é que esses professores também estão contaminados? Você está respondendo já para mim, mas eu esse, queria... esse é o problema, apóstolo. Nós não temos material. Nossa, A pastora Emanuele e a Débora, que são da meu escola Resede, elas têm se virado. Tem algumas escolas de grande estrutura, por exemplo, as escolas presbiterianas, que a Mackenzie, né, produz o material, mas sim. todo o material na área da educação no Brasil, fora essa específica, todo o material é produzido, todas as teorias foi Sim, produzida sim. pela esquerda. Pelo MEC, né? Tudo pelo... Não, porque o MEC só compra, né, o material, mas quem Aham, produz é a esquerda, sabe por quê? Porque a maior sim. parte das pessoas vamos supor, eu quero fazer mestrado. Para eu entrar numa faculdade federal, se eu colocar qualquer coisa que não seja de viés para eles, eu não sou aprovada para o mestrado, sabe, entende? Então, Uau, entendi. falta gente para produzir. Nós Ok. precisamos de pessoas nas ciências, digamos assim, da educação, que Deus levante homens e mulheres de conhecimento para produzir. Eu tenho orado assim, Deus, levante Na verdade, Daniel, então, levanta tá Daniel nessa carente em todas geração, as áreas, né? todas, porque Uau. eles armaram muito bem perfeitinho, né? Ele fez toda, Cercaram tudo, é né? um E tudo. cercaram toda a engrenagem da... Exatamente. E eu tenho pedido, Senhor, levanta Daniéis nessa geração. Levanta, Amém. Pai, Amém. cientistas como Daniel, que tenham um Amém. conhecimento não humano, mas celeste. Porque o que Celestial. eles produzirem vai fazer a diferença. Entendeu? Isso Então, mesmo. assim, nós precisamos despertar nas pessoas o desejo de produzir material, produzir textos, entendeu? Produzir. Por isso que a igreja precisa incentivar o povo a estudar. Eu falei para o pastor, eu falei para o apóstolo Lins, apóstolo, o senhor precisa abrir uma faculdade. Por quê? O senhor precisa Amém. formar professores com essa visão. Ele falou, não, nós já temos a promessa. Então, Amém. nós precisamos. A igreja precisa entrar mesmo, apóstolo. Ou a Sim. gente faz isso, ou vai Hum. chegar um ponto que não vai, só a intercessão não vai mais Não vai, é sustentar, verdade. entendeu? É Já uma a batalha de gente já tá, ação, né? eu acredito que nós já chegamos nesse ponto. A gente viu Eu já uma também. geração destruída totalmente dos filhos dos crentes, a maioria desviados, né? Estão com esse pensamento, então acredito que só a intercessão, nós estamos assim, segurando com a intercessão, nós precisamos entrar mesmo com a prática da educação, levantar Exatamente. escolas com princípios bíblicos verdadeiros da Torá, voltar a ensinar mesmo a palavra, a lei do eterno no coração, desde os pequenos até os maiores, e tomar essa montanha realmente vai requerer assim algo, muitos atos proféticos, muita limpeza Muitos, muitos. nas escolas, na faculdade, realmente é um trabalho gigantesco, porque foram muitos anos que eles foram trabalhando, como eles pegaram toda a engrenagem, e agora nós estamos assim, buscando mesmo, mas eu creio num Deus que faz coisas assim, sobrenaturais. Eu também creio. Eu creio na palavra do avivamento para a nação brasileira. E eu creio que Deus vai fazer algo surpreendente com a educação. Creio que Ele está levantando. Eu creio que há os 7.000 que nos contaminaram, né? Dentro da educação, deve ter esses que Sim, estão sim, tem, indignados, orando, não estão se tem. deixando
contaminar, eles estão resistindo ali, né, no pão e na água, né, como aqueles que foram guardados, 7.000, ficaram a pão e água, quer dizer, esse ficar pão e água é ficar indignado, né? É realmente não participar desses banquetes ali que há da cultura grega, da cultura pagã, porque é o paganismo propriamente, mesmo na prática. E então, ficar pão e água é comer realmente, não se contaminar como Daniel, não se contaminou do banquete, né? Mas ele ficou na água, nos legumes. Então, eu creio que Deus tem esses na educação. Ele tem homens e mulheres chaves que estão escondidos. Oh, meu Deus, eu creio. Rabassu de Galamai. Eles estão encavernados. Se calamantou e olobossu. Esses homens e essas mulheres como você, Dai. Deus me mostra cavernas como ela, que Deus está guardando a pão e água, mas que no momento certo vai ser como José. Ele vai tirar da gabiala, Amém, aleluia, uma indignação, ele vai tirar para fora e vai subir na montanha da educação. Eu creio nisso, eu creio que existem homens e mulheres como você na educação que estão ali pagando o preço, sofrendo. Eles estão a pão e água sofrendo porque eles não podem, talvez, falar contra aquele banquete ali do paganismo, mas no momento certo, o Eterno vai levantar, porque Deus está trabalhando na estrutura deles, assim como trabalhou na tua, e deixou você indignada, e abriu os teus olhos, e você agora está falando, você tem estudado, você foi buscar, você tem aprendido, você está buscando não apenas só trabalhar na educação, mas trabalhar na tríade, no espírito, na alma e no corpo. Amém, eu creio, eu recebo. Amém, eu recebo. E assim, apóstolo, é tão forte, que quando eu comecei a estudar tudo, e tudo veio à tona, e a Joana foi me ensinando, e a pastora Júcia me ensinando, e o apóstolo Léo me ensinando, deu uma pane, eu fiquei desesperada, porque era tudo muito grande, sabe? Era tudo muito maior do que eu. E eu entrei em guerra com Deus, falei, Senhor, por que o Senhor não usou a minha avó, que era de guerra espiritual, que era da irmã do Coque, a minha mãe, e tá aí naquela luta com Deus, e aí um pastor amigo meu disse assim, Dai, como Esther, não foi para esse tempo que você nasceu? E eu disse, Senhor, essa guerra é minha, não é delas, cada uma viveu a sua, o Senhor me colocou a vida toda, desde a minha adolescência, eu não conheço uma vida sem ser escola, e eu amo, eu sou uma pessoa apaixonada, eu sempre digo na escola que eu acredito na educação, eu acredito que a educação é a chave para tudo, na nossa nação e nas nações da terra, eu acredito nisso, entendeu? E por isso, e assim, e para mim é algo tão forte, tão real, tão palpável, e o Senhor tem levantado, apóstolo, Deus tem levantado incrédulos, homens até ateus, para despertar. Olha, vocês podem entrar lá no site do Brasil Paralelo, eles têm o vídeo 3, que chama Pátria Educadora, assistam, por favor, e repassem o quanto puder, porque ali é uma denúncia pautada. Eles fizeram agora, não sei se a senhora assistiu, a Geração Sem Gênero. Meu Deus, eu cheguei e eu estava assistindo, para a senhora ver como é forte. Eu estava sentado no computador assistindo e o Samuel estava sentado na sala assistindo desenho, e ele veio correndo assim e falou assim, mamãe, e eu estava assistindo, ele falou assim, mamãe, a sombra passou de 2 pés aqui atrás de mim. Aí eu levantei, fui olhar, aí ele falou assim, eu mostrei, se não era, não, ele não falou a sombra, ele falou a coisa preta. Aí eu perguntei, é a sombra? Eu mostrei a sombra, não, mãe, é aquela coisa preta, que passou de 2 pés. Pra senhora ver como é, tipo assim, mesmo pessoas incrédulas têm denunciado o inferno, porque como a igreja tem se fechado, Deus tem usado as pedras, então a gente precisa apoiar esse tipo de denúncia e usar essas denúncias como forma de se articular, de buscar. As pessoas falam muito de homeschooling, né?
da gente educar em casa. Mas, apóstolo, nós temos pessoas, famílias que não têm condições, são analfabetas. Como elas vão Verdade. ensinar em casa? A gente São... precisa ter uma escola liberta. Quem tem condição de pagar a escola dentro de casa, quem tem condição de estudar e de ensinar, amém. É um direito, é uma bênção você poder fazer isso. Mas e os outros que não têm? Eles vão continuar à mercê dos planos do diabo, que para mim, para mim, de verdade, a maior base do anticristo para o domínio das nações é a escola. Não é a guerra, não é... Porque quem vai lutar por ele, às vezes eu vejo algum aluno, algum amigo crente que era de Deus, e hoje militante, sabe? E aí quando eu confronto alguma coisa, e eles vêm com ódio, primo, parente, amigo, eu falo para o meu esposo, esses vão ser os que vão nos denunciar para que a gente seja preso. Eu falo para eles, são esses. São esses. Então, assim... usou essa mesma estratégia. Sim, A sim. educação para implantar nas crianças já toda esse pensamento, né? Então, assim, o eterno, nós precisamos realmente nos levantar. Eu acredito também na educação, no ensino. Eu lembro que há alguns anos, eu já trabalho com escola, já desde 2012, foi a primeira escola que nós começamos, o Senhor falou comigo muito forte, filha, você tem que começar a trabalhar com escolas, porque a educação do reino, os princípios do reino, para colocar no coração do meu povo, né? E eu comecei, eu obedeci fazendo escola, porque até então trabalhava com seminários, e desses de 3 dias, não, você tem que fazer escola, com perfil de escola, com ensino, não é pregação, é ensino, de inculcar na cabeça, né? E realmente você vê uma diferença muito grande do ensino para uma pregação. O ensino você tem que dar fundamento, tem que dar base, tem que, né, inculcar na cabeça, e mesmo assim já é difícil, né? E a gente vê que hoje, glória a Deus, no Brasil, há muitas escolas para ministério, escolas, né, profética, apostólica, mas assim, a escola que nós estamos falando aqui é a escola para educação, para É a educar, base. com princípios bíblicos as crianças, né? E Os assim, jovens, apóstola, igual, por exemplo, agora, nesses últimos dias, só não entrou na pauta de votação do Supremo Tribunal a ideologia de gênero na escola, sim, banheiros comunitários para criança desde 4 aninhos, o ensino que criança não nasce menino, não nasce menina. Tudo isso só não entrou porque a gente, as igrejas fizeram pressão em cima dos deputados e senadores, e esses se levantaram. Só que não foi retirada. Ela foi retirada de pauta para não ser votada agora. Mas é uma ela... estratégia. Exatamente. Tipo assim, vamos acalmar, espera esfriar tudo enquanto ninguém sabe, né? É o ADI, eu esqueci o número, 50 alguma coisa. Então, a gente precisa estar envolvido, a gente tem que saber orar pelos nossos deputados, a gente precisa saber em quem vota. Eu acho tão... Eu fiquei pensando... O brasileiro não sabe nem votar, né? Ninguém quer saber disso. Apóstolo, eu me comovo e sofro de ver as pessoas morrendo pelos comunistas, os países, os cristãos, os missionários, mas eu voto em alguém que tem pensamento comunista. Eu falo, eu sou a favor da vida, eu amo meu filho, mas eu voto naquele que aprova o aborto, que aprova ideologia de gênero. Então, o discurso não bate, porque eu oro por uma coisa, eu creio numa coisa, mas na prática eu faço outra, porque às vezes eu tenho preguiça, porque cansa, porque é chato, porque... Entendeu? Então, a gente precisa se posicionar. Porque enquanto, onde a igreja não entra, Satanás domina. Então, eu não quero isso. Tem uma libertação na mente da igreja brasileira, porque a igreja da mente. Ela não quer nem saber desse tema, desse assunto. Isso aí é enfadonho. E assim,
Isso, e cansa, e é desgastante, e é mesmo. É uma guerra Nossa desgastante. preocupação, para que eu vou me preocupar com isso? Uhum. A minha Infelizmente. salvação está garantida. Eu já aceitei Jesus, coloquei a mãozinha no peito, repeti a oração do pastor, fui batizado, tomo ceia, dou até dízimo, tá bom. Não preciso mais nada. Então, assim, não é isso que eu quero para o meu filho. A nossa geração vai perecendo, né? A nossa geração vai perecendo nas trevas, meu Deus do céu. Deus, e assim, às vezes eu olho e me desespero, sabe? Me desespero de ver, de ouvir os discursos, de ver a situação, eu me desespero. Eu falo, Senhor, levanta nessa nação, levanta, eu tenho pedido, Senhor, muda a história, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. A gente precisa levar a sério que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são contra os sofismas das mentes, são contra tudo aquilo que vai sobre o conhecimento de Deus, que anula o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é pautado na palavra. É pautado na palavra. Entendeu? Então a gente precisa, a gente precisa haver uma libertação, e nós temos orado muito por isso. Nós temos orado. Uma libertação, é isso que eu penso, uma libertação na mente da igreja brasileira para poder entender que isso aí é realmente algo espiritual, que a gente precisa ensinar, voltar a se arrepender e tomar a educação de volta, né, desses tronos, desses principados, e resgatar, por mais que pareça impossível, né? Mas eu escutei de alguém, eu não lembro de quem, acho que foi do apóstolo Léo, não estou bem certa, a respeito dos judeus, por que é difícil. Eles podem ser destruídos, mas eles rápido se reconstroem e voltam, porque eles têm a Torá, eles ensinam, tipo, eles podem morar em qualquer lugar do mundo, mas os princípios da Torá, eles guardam no coração, eles ensinam, até eles mudaram um pouco o nome, o apóstolo Léo fala melhor sobre isso, Oliveira, né, e outros nomes, mas os princípios eles ficam ali. Então não é um povo que se destrói fácil, porque o ensino ele é diário na criança, ele é diário inculcado neles. Então não é fácil de destruir um povo assim, que eles têm os princípios da educação, do ensino forte dentro do espírito deles. O ensino da palavra, o ensino do eterno, são ensinados a amar o Senhor, a respeitar os princípios do reino, da honra, da unidade, do caráter, tudo isso, né? Então, claro que a gente fala assim, tem judeu que não tem caráter, claro que tem, mas eu falo assim, como um povo, como uma cultura. Como nação, né, apóstola? Como nação mesmo, né? Como identidade, né? Como identidade. E eu vejo nas nações filhos de brasileiros que que moram 5 anos nos Estados Unidos ou em outros lugares, não fala português, não sabe nem falar português, porque os pais não ensinaram a língua para os filhos. E esquecem até de onde vieram, esquecem as suas origens. E eles não esquecem, porque eles são ensinados a língua, eles são ensinados a praticar. Então, assim, é difícil de apagar deles, né? A cultura deles é muito forte. Então, é isso que o Brasil precisa ensinar para as crianças, para os jovens, a amar o eterno, né, a buscar. Os pais têm que estar na mente da igreja brasileira mesmo. Exatamente, é igual que diz mesmo em Deuteronômio 6, na hora que deita, na hora que levanta, onde anda, nas portas da casa, na testa, na mão, quer dizer, tem que fazer parte da nossa vida diária, né? Tem que ser, não é só discurso, e é algo que precisa ser urgente, é um chamado urgente para as nações da terra, né? Para aquilo tudo que Deus tem colocado nos nossos corações, porque enquanto alguém não for preso, enquanto um pastor que pregou isso não for para tal, enquanto isso não acontecer, parece que a gente não vai acordar,
Então, esse sono espiritual, tá bom, ruim assim mesmo, tá bom, ruim assim mesmo, menino tá aprendendo de qualquer jeito, tá bom, ruim assim mesmo, a gente tem que parar. O senhor precisa romper isso. Então, a gente precisa, olha, quem está ensinando o seu filho, e que ele está ensinando, mas não para atacar, porque tem pai que vai na escola só para brigar e dar mais dor de cabeça do que as crianças, não é isso. Os princípios você ensina na sua casa. A escola, você entra como intercessor, como aquele que ajuda. Os pais participam da vida escolar. Para a senhora ter ideia, todas essas leis, todas elas da educação, elas não foram aprovadas ao léu. Elas passaram várias vezes para consulta pública. Pergunta aí, qual foi o pai que participou dessas consultas? Porque quando é convocado, é chato, tem que ler, não quero saber, tá bom. Entendeu? Ninguém quer ter trabalho. Exatamente. Quem não tem trabalho agora, vai ter trabalho no futuro. Quem não tem trabalho agora, vai ter trabalho no Nossa futuro. Geração já está pagando o preço, pastora. Já. Uma geração que cresceram com os filhos na igreja, como eu falei, 90% desses todos estão desviados no mundo, no mundão, né? E os que não estão no mundão são de esquerda, com essa ideologia, com todas essas coisas aí, e são poucos os que têm conseguido. Eu glorifico a Deus que guardou meus 2 filhos, né? Glória a Deus, porque eles não têm esse pensamento de esquerda, não concordo com isso, a gente conversa muito a respeito disso. Infelizmente, filhos de pastores estão pagando preço, muitos estão aí no mundo, muitos estão, sabe, com essa ideologia. Enfim, a gente precisa realmente levantar, falar mais disso, declarar, para que venha como luz no meio das trevas e despertar, porque realmente a igreja está dormindo em berço esplêndido, está assim, como você falou, tá bom do jeito que tá bom, ruim, e a gente não aceita isso, né? Nós não aceitamos isso, nós estamos juntos nessa de proclamar, de ser trombeta, Amém. de ser boca de Deus, para denunciar esse espírito das trevas. Amém. Amém, eu creio. Amém. Então, nós já estamos com 1h30 já de live. Quero que você faça uma oração. Porque a minha live toda tem que ter oração. Uma oração pela mente dos pais, pela nossa igreja brasileira. Você declara com a sua boca isso que você tem orado no teu secreto, porque eu creio que Deus, ele tá, como falou, foi para isso que você nasceu, para esse tempo. Né? Então você tem um tesouro dentro de você que precisa ser liberado. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu recebo. Por esses 70 e poucas pessoas que estão conosco na live, são muitos irmãos que estão aqui. O apóstolo Léo teve que sair, botou carinha de choro, mas ele vai assistir depois. Mas a live vai para o canal, viu, gente? A live vai ficar salva aqui no meu Instagram, tá? Nelma Aragon, no IGTV, e vai para o canal do CTG Guerreiro. Então, passa para professor, passa para teus pais, passa para os jovens, envia mesmo essa live para o maior número de pessoas que você puder. Tá bom? Que a pastora Dai vai orar agora. E assim também, apóstolo, eu me coloco também à disposição, se alguém quiser entrar depois no meu Instagram, no privado, perguntar. Se eu puder ajudar, entendeu? A gente montar, pode procurar. Se quiser ajudar, por exemplo, montar a torre de oração pela educação, que nós precisamos fazer essa cobertura. Então, assim, nós montamos uma torre, né, de oração com as meninas da Bahia, tem algumas de Goiânia, do Rio de Janeiro. Se alguém também quiser já participar da torre que nós temos, a senhora tem ideia, nós montamos a torre. Você manda as pautas, pastora Nai. Sim, a senhora tem ideia, nós conseguimos montamos só um dia, porque nós não conseguimos fechar mais dias com mais pessoas para orar. Um dia. E ainda não conseguimos fechar com 24 horas, porque nós não tínhamos pessoas para todos os horários. Mas agora vai ter. Agora vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, por isso que Deus me tocou mesmo. Falou, não, Dani, chega tem que levantar. Não adianta também não adianta só eu ficar aqui. Então,
Mas amém, Olha, vamos quando orar Deus então. colocou essas lives com as mulheres, foi algo do céu, realmente. E Deus Aham, sabia que realmente precisava nessas áreas, porque as mães estão com seus filhos pequenos nessa escola, estão sendo uhum, bombardeados. Então, você que é mãe, está aqui assistindo essa live, não fique calada, entre nessa torre pela educação na nossa nação. Eu te desafio, você a entrar junto com a gente. Amém? Pode orar, amém. pastor. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós, nesse momento, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas no seu altar e nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de ser Amém. chofar do Senhor, atalaia, a boca de Deus nessa nação, para Aleluia. denunciar os planos de Satanás Sim, contra os nossos filhos, contra as nossas gerações. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que até hoje Satanás tem feito o que ele quis, mas ele não vai mais. Porque em nome de amém. Jesus nós profetizamos que se levanta uma geração de pais Amém. compromissados. Pai, em nome de Aleluia. Jesus, que o texto de Malaquias 4 vai se cumprir. Pai, em nome de Em Jesus nome haverá, de Senhor, essa Jesus. Em nome reconciliação de de pais e Jesus. filhos e filhos de pais. Aleluia. Senhor Deus, para que o Senhor Aleluia. aplaque as maldições Sim, nas Deus. nações Sim, da Deus. terra. Sim, Pai, pelo Jesus. poder do sangue do Cordeiro, nós Amém, profetizamos a Jesus. libertação da educação Oh, da Deus. nossa Sim, nação. Deus. Visita cada escola, cada Visita, professor, visita, Senhor, cada Senhor. servidor, cada Amém, diretor, Senhor. orientador, Sim, supervisor, Deus. todos os Sim, Deus. envolvidos, os Sim, mestres, os Deus. doutores, os Sim, reitores, Pai. que haja, Senhor Deus, um milagre na vida dessas pessoas. Senhor Deus, vai, Senhor Deus, movendo as mentes, despedaçando todo o sofisma, quebrando, Aleluia. Senhor Deus, Amém, toda a Senhor. influência de Atena nos Sim, meu pensamentos. Deus. Senhor Sim, Deus, em Deus. nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, agora nós declaramos a Ele, libertação da mente da nossa nação. Profetizamos, Senhor Deus, sobre o nosso ministro da educação, a sabedoria do eterno, o amém, Jesus. conhecimento do Senhor, que a tua palavra se cumpra, que o conhecimento de Deus inunde a terra como as águas cobrem o mar. Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor Deus, mudando a mentalidade dos pais, vai restaurando o relacionamento, vai restaurando o amor pelos princípios da tua palavra. Amém, Pai, em nome de Senhor. Jesus, restaura Aleluia. o amor pela Sim, tua meu Deus. palavra. Sim, meu Tira, Senhor Pai. Deus, toda Oh, ideologia, Deus. todo Sim, sofisma, Deus. todo Sim, folclore das tira da nossas mente das casas, crianças. Pai. Tira Tira da mesmo, mente das Senhor. blinda, Senhor, a Tira, mente tira, das nossas tira, tira. crianças, jovens, Tira, Senhor. Vai adolescentes, Pai, com tirando. um capacete de diamante, como o Senhor Ele, blindou a mente de Ezequiel no meio da Babilônia. Pai, no meio dessa Babilônia agora, oh, sela as Deus. mentes Sim, dos Deus. jovens, Sim, das Senhor. crianças, dos Oh, adolescentes. Deus. Eles não Sim, serão mais Senhor. tocados em nome de Em Jesus. nome de Levante um Jesus. exército poderoso Em na nossa nome de nação que vai Jesus. contra Levanta, toda levanta, essa ideologia. Senhor. Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. visitando as casas, vai visitando, Sim. Senhor Deus, os lares, visita os Visita os lares, líderes. visita Pai, cada desperta a família, cada igreja, casa, desperta a Senhor. igreja, Visita. Senhor Deus, para que Sim, meu eles Deus. possam, Senhor Sim, Deus, se Pai. levantar como guerreiros na nossa Sim. nação. Nós Amém, tomamos Senhor. posse do monte da Sim, meu educação. Deus. Sim, Esse monte é Jesus. nosso. Eu, como Amém. professora, Amém. autoridade Amém. é meu, eu declaro, porque Ei, eu oh, represento aqueles que estão oh, ali, lutando e em são nome de servos do Altíssimo. Yeshua. Eu tomo posse no reino dos céus, eu tomo posse diante dos tronos desse monte. Nós queremos de volta tudo que foi roubado. Em nome de Jesus, levanta, Senhor Deus, homens de ciência, da mesma sabedoria que o Senhor deu a Daniel, a Sadraque, a Mesaque, a Abednego, com conhecimento não humano, mas celeste, para produzir materiais santos, baseado no conhecimento de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que chegou o tempo em que o povo de Deus vai se levantar nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos que nós somos a geração que será o celeiro para as nações. Amém. E para Amém. isso nós precisamos Amém, de um povo liberto, da mente liberta. Oh, Senhor. Deus. Profetizamos uma mente liberta. Senhor, eu entrego, Senhor, os meus filhos, os filhos de todos esses que estão aqui, Senhor Deus, representando os pais dessa nação.
que as suas Sim, meu mentes sejam blindadas, como o Senhor, como diamante, como capacete de diamante, que os seus corpos sejam blindados, as suas emoções sejam blindadas, Pai, e que seja um novo tempo. Senhor Deus, seja escrito nos céus da nossa nação um novo tempo. Levanta, Senhor Deus, pessoas engajadas, norte ao sul, leste ao oeste. Levanta os remanescentes, Senhor. Levante os remanescentes. Levanta aqueles que vão fazer a diferença na nossa nação. E nós cremos num novo tempo de Deus. Cremos num novo tempo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai. Nós concordamos com a tua vida, Pai. Nós concordamos com a tua vida. Cada família que está assistindo essa live, que vai assistir, na mente de cada casa, pai, mãe, responsável pelas crianças, pelos educadores, entra aquelas trevas que eu vi naquela visão, Pai, tão escuras, Senhor, nas salas de aula, meu Deus, que entre a tua luz, levanta os apóstolos da nação para tomar essa causa também, Pai, junto com a apóstola Joana, apóstolo Léo, pastora Júcia, apóstolo Lins e outros também, levanta outros homens da nação pela educação no Brasil, Pai. Nós oramos que haja um despertar desse sono, meu Deus, que eles acordem, Senhor, dessa dormência, desse torpor, Senhor, dessa sonolência que está, Senhor, desse encantamento, Pai. Os professores acordem e saiam, em nome de Yeshua, nós declaramos, abençoamos a vida da pastora Daiane, como professora, enquanto educadora ali de Paraná e Rondônia, Pai, usando ela como boca mesmo de chofar naquela cidade, na nação do Brasil, porque a voz, ela reverbera, ela ecoa no reino espiritual, ela é um chofar para essa geração, no meio da educação, que ela brinda, ela guarda a família, o esposo, o filhinho, o bebê que está aí no seu ventre, protege a sua filha, com todas as bênçãos, Senhor, as superiores e as bênçãos inferiores sobre a vida dela. Oh, eu te agradeço por esta live. Nós rendemos tudo diante do trono do Cordeiro. Nós rendemos toda oração que foi falado, que foi colocado aqui nessa live. Nós rendemos diante do teu trono, do Cordeiro vivo, diante dos 7 Espíritos, diante dos 7 olhos do Cordeiro, das 7 tochas e chamas vivas. Passamos pelo rio do Cordeiro. Pai, todo lixo que tem nas escolas, nós pedimos que seja queimado esse lixo e apresentamos, Senhor, todo lixo que está na porta do monturo seja queimado, Senhor, que a porta da educação seja aberta na nação brasileira para o reino do Eterno, que o reino do Eterno, a porta da educação seja aberta, o lixo que está acumulado seja queimado, nós te apresentamos, nós rendemos diante de educação do Brasil. Rendemos essa live, rendemos a oração, rendemos todas as marcas de iniquidade que vêm de uma educação contaminada. Passamos diante de ti, rendemos toda a glória, todo louvor, toda adoração seja para ti. Aleluia, seja para ti. Eterno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Para ti, Jesus. Adoração. Nós rendemos toda a sabedoria, todo o conhecimento, nós rendemos a ti. Passamos para ti, diante da unção do Cordeiro vivo, e declaramos, Senhor, que nós não temos nada com a sabedoria deste mundo, que é diabólica, animal e demoníaca. Em nome de Yeshua. Aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Muita presença de Deus. Amém. Eu também. Glória a Deus. Obrigado mesmo por tudo, né? Amém. Eu te agradeço. Meu Deus. E você que está ainda aqui com a gente acompanhando, né? Vá lá no CTG Guerreiros, acompanhe, nos ajude nessa campanha para os 1000 inscritos que a gente está ali fazendo. Vá lá no canal CTG Guerreiro, dá teu like, né? Comenta lá, aciona o sininho e envia essa live. Querido irmão, irmã,
essa live. Meu Deus, que coisa tremenda. Vai abrir a mente de Amém. todos. A luz vai entrar nas trevas. E eu creio em Amém. nome de Yeshua. Amém, Amém, queridos? aposto. Amém. Glória a Deus. Obrigada, de coração. Amo muito a senhora. Um Ah, eu presente de também, Deus. eu também. Eu Deus também amo. tem. Esse ano eu fui muito presenteada pela. Olha, a senhora, a apóstola Joana e a Jússi vieram na minha vida assim Ah, como presente Jesus. do Eu já estou eterno na mesmo. Eu sou grata. expectativa. Com a apóstola Joana também, meu É Deus. amanhã, Joana. Aham. É. Amém. Então, não Deus perca, amanhã abençoe. também a gente vai estar 19 horas no horário do Brasil, tá, querido? Shalom, shalom, Deus abençoe a todos. Fiquem Shalom. com Deus. Graças e Vou paz. salvar agorinha mesmo a live, viu? Tá Envia bom. para os Amém. seus amigos. Beijo, Dai, fica com Deus. Beijo. Shalom. Tchau, tchau. Shalom. Tá.